Bom, a gente vai receber a partir de agora aqui no nosso All News o líder do PT, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, já conosco ao vivo aqui no nosso All News. Opa, ele tá com a camisa do Brasil, é isso mesmo, senador. Vestiu a camisa do Brasil. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, Josias, Sakamoto. Em momentos de ataque à nação, a gente não tem dois lados, né? Eu tenho algumas coisas na vida e na história que não tem dois lados. A democracia, por exemplo, não existe dois lados, ou se é democrata ou não se é democrata. A defesa da soberania nacional, não existe dois lados, só existe uma camisa a ser vestida. A defesa da pátria, que ontem foi um dia da infâmia. Assim como eu uso a mesma denominação que os Estados Unidos usaram, que o presidente Franklin Delano Roosevelt usou em 1942, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, e fazendo com isso que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra. Foi um ataque covarde, atroz, sem direito de defesa. A mesma coisa aconteceu ontem dos Estados Unidos com o Brasil. É um ataque, e o pior, e lamentável, é um ataque, uma agressão feita por uma nação estrangeira com a participação de atores nacionais, com a participação de personagens da política nacional lá nos Estados Unidos que assumem declaradamente que participaram do planejamento do ataque de ontem. A própria declaração do presidente Trump para cá é uma declaração que não tem cunho econômico e difere de todas as outras ações de tarifação sobre os outros países, que tinham matéria um fundo econômico. Deixa claro o presidente americano que é uma ação política. Então, diante de momentos como esse, tem que vestir a camisa mesmo. Eu não acredito que agora um brasileiro de verdade vá se posicionar contra a defesa dos interesses de seu país. Senador, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Senador, o senhor acha que o Congresso Nacional também vai vestir a camisa? Porque a gente tem visto, neste momento, logo depois do anúncio do tarifaço do Trump contra o Brasil, nós temos visto muitas pessoas da oposição, muitos membros da oposição, culpando o presidente Lula pelo que aconteceu e livrando a barra, tentando blindar o ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, pressionando, inclusive, por sanções contra o Brasil. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, como é que deve ser o comportamento do Nacional, porque você tem questões ideológicas, mas tem questões econômicas práticas. O agronegócio vai perder dinheiro com isso, a indústria vai perder dinheiro com isso, o comércio vai perder dinheiro com isso, e tem suas representações e tem seu peso no Congresso Nacional. Por isso, Sakamoto, eu espero de todos, nesse momento, seja quem for, não importa. Eu estou desde ontem usando essa camisa, e essa camisa em algum momento diferenciou na política, mas todos agora temos que ter essa camisa, porque não se trata agora de política. Política tem um momento, nossas divergências aqui tem um lado, tem outro. Se trata dos interesses da nossa nação. O primeiro setor que é mais prejudicado pelas medidas, repito, medidas orquestradas pelo governo de Trump, mas planejadas nos Estados Unidos por atores nacionais, inclusive por um deputado federal. Os primeiros atingidos por essa medida é o agro brasileiro, que está na base social de apoio do grupo desse deputado federal e do grupo da nossa oposição. Nós, nesse momento, o governo brasileiro, estamos solidários com o agro brasileiro e buscando as alternativas econômicas também para o enfrentamento da questão. A resposta que o presidente da República deu foi uma resposta firme, afirmando a soberania nacional, mas também deixando aberta os canais diplomáticos de diálogo, porque nós não queremos. E eu acho que isso é que distingue patriotas de ocasião e patriotas de verdade. Patriota de verdade une o seu país diante de uma agressão externa. Patriota de verdade estende a mão para aqueles que, inclusive, foram oposição. Eu considero lamentável ontem, por exemplo, uma comissão da Câmara dos Deputados ter aprovado uma moção de apoio ao agressor, uma moção de louvor ao agressor, no dia que o agressor ataca o nosso país. Eu considero lamentável ontem o governador do estado mais rico do país,
ao invés de se colocar à disposição do presidente da República e dizer: presidente, independente de nossas posições políticas, nós somos um só povo, uma grande nação. Conte com o governo de São Paulo para o que precisar. Diferente disso, eu acho lamentável o governador de São Paulo ontem ter usado as redes sociais para atacar o governo brasileiro e não se solidarizar com sua nação. Então, é um apelo que eu faço à oposição. Não se trata mais de oposição, de situação ou de oposição. Se trata do Brasil, se trata dos interesses do nosso país. E, diante dos interesses do nosso país, a condução tem que ser preservar os nossos negócios do ponto de vista econômico, mas afirmar essa nação como soberana na esfera global. Senador, parece não haver dúvida de que essa taxa que o Trump impôs ao Brasil é um presente de grego para o Bolsonaro e de gringo para o Lula. Foi um tiro no pé do Bolsonaro e foi um presente, de fato, que acho até que o presidente Lula não esperava um presente tão benfazejo vindo do Trump. Agora, o que eu lhe pergunto é, a posição mais cômoda é declarar guerra aos Estados Unidos e tal. A posição mais estratégica é fazer o que o governo está fazendo até aqui, que é denunciar o fato de que não há motivação econômica para isso e expor o viés político da decisão da Casa Branca, né? O que eu lhe pergunto é como conter o entusiasmo de modo a adotar as providências que interessam ao país e não apenas ao plano eleitoral do presidente Lula. O que fazer diante desta agressão que o Trump impôs ao Brasil? Como reagir estrategicamente e não apenas politicamente? Do ponto de vista diplomático, o que deve fazer agora o Brasil? Josias, o Brasil não quer guerra, o Brasil e o seu governo não quer guerra com ninguém. Mas o Brasil e o seu governo não vão aceitar baixar a cabeça para ninguém. Nosso comportamento será esse. O presidente brasileiro já se manifestou nas redes sociais, ao mesmo tempo abriu os canais As medidas do governo brasileiro ontem foram as medidas que qualquer nação soberana e que se digna a ser soberana tinham que afirmar. Primeiro, a manifestação dizendo que vai utilizar a lei da reciprocidade. É prejuízo para o Brasil as medidas econômicas, mas também vai ser prejuízo para os Estados Unidos. Nós somos o maior exportador de laranja para os Estados Unidos. Tem uma série de produtos da nossa pauta de exportação que entrarão no mercado americano muito mais caros. Eu espero que a própria sociedade americana avalie isso, considere isso e pressione o seu governo diante disso. Ô, senador, mas nessa resposta, só para ser mais direto, que eu gostaria muito de ouvir, o senhor acha que o governo brasileiro agora deve apresentar também a Trump a tarifa de 50% ou até mais? Como fez, inclusive, a China. Quando o Trump fez isso à China, aí eles ficaram nesse jogo de truco. O presidente Lula, na carta, diz que vai usar a lei de reciprocidade, que é o que o senhor está falando. Mas o que ele vai usar? A taxa de 50% ou até mais, na sua análise, também o Brasil deve apresentar, para a partir de 1º de agosto, 50% para todos os produtos americanos que entrarem no Brasil? Fabiola, ao presidente, inclusive, não tem alternativa, porque tem uma lei diante de ataques à nossa nação. Uma lei que foi aprovada soberanamente pelo Congresso Nacional, como você cita, a lei de reciprocidade. E uma lei que foi sancionada pelo presidente da República e que agora necessita de regulação. Ou seja, são os poderes unidos da República, do Estado brasileiro, que afirmam e dão ao senhor presidente da República um instrumento. Quando a nossa nação for atacada, o senhor tem esse instrumento para reagir. É obrigação sua, ao senhor presidente da República, reagir. Óbvio, a forma de reação, nós vamos ver qual é a mais adequada. Mas, em primeiro lugar, o Brasil é muito feliz ao passo que aprova uma lei dessa natureza. Uma lei que foi aprovada por unanimidade pelo parlamento, que dispõe de um instrumento ao presidente da República para a reação... Então tem que ter taxa. Então tem que ter taxa, senador. Na sua opinião, tem que ter taxa. Tem, eu diria, Fabiola, tem, independente, inclusive, do presidente da República, porque está na lei. A lei da reciprocidade foi aprovada há pouco tempo no Congresso Nacional por isso.
Ou Mas o seja, presidente pode ou não adotar, né? Como a gente já até ouviu vários aqui. O presidente Lula pode ou não adotar. E agora, o que está acontecendo é que o governo está reunido analisando qual vai ser a taxa para quais produtos. Mas, se colocar essas taxas, isso também não vai ser um prejuízo para os brasileiros? Quer dizer, o que vai ficar mais caro no Brasil? Nesse momento, não tem que pensar também o quanto os produtos americanos vão ficar mais caros aqui no Brasil e qual vai ser o impacto disso? Perfeitamente. A lei a lei e as taxas que estão previstas na lei existem para serem adotadas e conforme a modulação que tem que ser adotada. Primeiro, vamos assim, a análise do todo da questão. A primeira questão não é uma questão comercial. Se fosse uma questão comercial, já estava resolvida. Da mesma forma que os Estados Unidos impuseram taxações a outras nações, impuseram taxações ao Canadá, ao México, eu acho que o caso clássico de reação a essa política tarifária de Donald Trump é o caso mexicano, se estabeleceu um diálogo dentro do âmbito comercial e buscou uma resolução. Primeiro, tem uma questão política que tem que ser considerada. O primeiro parágrafo da declaração do presidente norte-americano ontem ataca os poderes constituídos da República Federativa do Brasil. Nós somos uma república. Nós adotamos um regime democrático como forma de governo, temos eleições periódicas há mais de 25 anos e aqui os poderes são independentes. O poder executivo não interfere no judiciário e o judiciário não interfere no executivo e o legislativo não interfere nos dois. Quem detém a soberania é o poder executivo. Diante desses fatos, dessa circunstância, o primeiro parágrafo da Carta é um ataque político às instituições e à soberania brasileira. Há um presidente da República que representa a sua nação na esfera global, cabe, diante de um ataque, repelir o ataque. Então, primeira questão política tem que ser destacada. Segundo, tem a questão comercial, que eu queria que fosse a primeira no ataque que nós estamos sofrendo, que seria mais fácil de ser mais fácil de ser resolvida. Segundo, sobre a questão comercial, tem um instrumento que o Congresso Nacional dispôs ao senhor presidente da República, a lei da reciprocidade. Como ela vai ser utilizada? E aí cabe o debate dos interesses. Aí é um instrumento para o debate da diplomacia. Isso está sendo analisado agora, né? Isso está sendo analisado agora. Agora, do ponto de vista político, senador Randolph, alguns estão dizendo aqui que o que Trump fez foi até um favor para o presidente Lula, no sentido de ajudar o presidente Lula a ter essa conexão com o Brasil neste momento. O senhor acredita que essa medida dura de Donald Trump contra o Brasil pode ajudar a aumentar a popularidade do presidente Lula? Eu acho que esse não é o debate nesse momento, sabe? Eu acho que o debate nesse momento nós estamos desde ao fim da tarde de ontem, desde metade da tarde de ontem, sobre um ataque. Um ataque que tem natureza política e combina com naturezas também de ordem econômica. Diante de um ataque a uma nação soberana como a nossa, o primeiro pedido de chamamento do senhor presidente da República, que é o líder eleito pelo povo brasileiro, é a unidade dos brasileiros. Nossa orientação, o nosso comportamento é a unidade dos brasileiros. Eu lamento, nesse contexto, que agentes do Brasil, inclusive um deputado federal, tenha participado em solo norte-americano de uma conspiração contra os interesses do Brasil. Nesse momento, eu só lamento, mas nesse momento eu acho que não está em debate a eleição de 2026. Nesse momento que está em debate é unir os brasileiros, colocar a diplomacia para agir, buscar a mediação, defender os negócios e interesses brasileiros, defender o nosso agro, defender a nossa indústria, defender o nosso aço, defender a nossa indústria e buscar medidas para isso. O Brasil, as exportações do Brasil com os Estados Unidos correspondem a 2% do nosso PIB. E o conjunto das exportações, eventual oscilação do dólar, nós temos mais de 300 bilhões de dólares em reservas para tentar conter a escalada do dólar, motivado pelo ataque externo que ontem tivemos. Agora, nesse momento, cabe superar a crise que nos foi imposta. Não foi uma crise que surgiu no Brasil. Eu creio que é a primeira vez, desde a Guerra do Paraguai, no século XIX, que a nação é agredida, que a nação é ofendida. Senador, o senhor está com... Esse momento de forma tarifária.
Há uma questão política, senador, e sobre isso me parece que o assunto é incontroverso, né? O Donald Trump está tentando taxar a soberania, a própria democracia brasileira. Esses são valores inegociáveis, como o senhor bem realça nas suas observações, né? Nesse ponto, inclusive, a movimentação do Trump é inócua, porque o Supremo não vai fornecer impunidade ao Bolsonaro. O processo está na fase das alegações finais, né? Tampouco o tribunal vai apagar as decisões que foram adotadas, inclusive algumas delas recentemente, para impedir que o crime tivesse salvo-conduto nas plataformas digitais no Brasil. Então, isso é ponto incontroverso, como disse. A questão agora, senador, é saber se o governo brasileiro saberá dosar as providências que interessam do ponto de vista diplomático e até econômico ao Brasil, se não vai se deixar levar pelo entusiasmo desse presente que o Trump deu ao Lula. Por isso eu insisto, o senhor acha que o Brasil deve utilizar a lei da reciprocidade antes mesmo do dia 1º de agosto? Porque sabemos todos que estamos lidando com um personagem idiosincrático, né? O Trump decide de manhã o que ele vai modificar à tarde, né? Não convém esperar até 1º de agosto, tomar todas as providências, realçar esse caráter político da decisão, a ausência de motivação econômica, mas não deve ter o governo brasileiro um comportamento estratégico nesse momento, não se deixar levar pelo fígado? Certamente, Josias. Inclusive, esse não é o primeiro ataque do presidente norte-americano ao Brasil. Talvez tenha sido mais efetivo, onde tenha encaminhado uma carta, mostrado as razões do ataque. Uma carta que, inclusive, as primeiras palavras ontem da diplomata brasileira responsável pela América do Norte, ao chamar o encarregado de negócios norte-americanos para dar explicações, foi perguntar: essa carta é real, é verdadeira? E mostrar o desagravo brasileiro. Mas o presidente Lula, desde o primeiro momento, teve uma posição de cautela sobre essa nova ação norte-americana, sobre as ações norte-americanas. Lembremos, o presidente brasileiro cumprimentou o presidente Donald Trump pela sua eleição. Diferentemente de outros, não desrespeitou a democracia do país que tem relações diplomáticas com o Brasil há 200 anos e foi um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. O presidente brasileiro sempre buscou estabelecer laços e relações com o governo norte-americano. A decisão brasileira certamente será de cautela. O presidente norte-americano anuncia ontem que será a partir de 1º de agosto as ações tarifárias. Nós temos um instrumento legal dado pelo Congresso Nacional ao presidente da República, a lei da reciprocidade. Nós vamos ter a cautela necessária para usar, para ver onde se efetiva. De hoje para 1º de agosto, hoje é dia 10 de julho. Até 1º de agosto tem 20 dias. Tem tempo para a nossa diplomacia atuar e tem tempo para dialogar, inclusive, com outros atores da sociedade americana, para que compreendam, nesse momento, que, nesse instante, uma guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos é ruim para o Brasil, mas também é ruim para os Estados Unidos. Senador, o senhor estava colocando no começo da sua fala, né, também de forma acertada, que isso acontece por decisão do governo norte-americano, contudo em conluio com políticos do Brasil, família Bolsonaro, né, o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro está lá pressionando o governo americano para sanções contra o Brasil em nome do seu pai, Jair Bolsonaro, que inclusive financia a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O senhor é líder do governo no Congresso. O senhor acredita que com isso, com essa decisão do Trump de encaminhar uma sanção que tem um claro cunho político no processo, abre espaço para buscar a punição do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por conspirar contra os interesses do Brasil? Essa é uma questão mais de ordem jurídica, né? Eu acho que estão dados. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico, se tivesse, assim seria, o chamado crime de lesa pátria. Entretanto, nós temos no ordenamento jurídico o crime de obstrução à justiça. Mas isso não seria uma quebra de decoro no Congresso do deputado, por parte do deputado? Sim, com certeza. Eu ia completar dizendo isso. Certamente. Nós temos no nosso ordenamento jurídico dois tipos penais, claramente tipificados. O primeiro de obstrução à justiça. O segundo, o comportamento parlamentar, que deve fluir regras de comportamento.
O deputado está afastado da Câmara, salvo o melhor juízo, há 3, 4 meses. Talvez até mais que isso. Mas mais do que afastado, declaradamente e de forma confessionária, ele tem dito que está nos Estados Unidos conspirando contra os interesses do Brasil e utilizando do seu tráfico de influência com o presidente dos Estados Unidos e com as autoridades norte-americanas para obstruir a justiça. Então, claramente, nós temos duas circunstâncias. Quanto à primeira, sobre o clima, sobre o comportamento parlamentar, cabe uma avaliação do nosso parlamento, da Câmara dos Deputados. Quanto à segunda, eu creio que tem elementos para uma denunciação por obstrução à justiça. Porque o que se busca, primeiro, reitero, primeiro parágrafo ontem da carta do presidente dos Estados Unidos é interferir de um processo judicial autônomo que estava em curso no Brasil. Segundo, ato contínuo à carta do presidente dos Estados Unidos, o próprio deputado se manifesta em suas redes sociais dizendo que participou da elaboração daquilo. Ou seja, praticou um claro ato de obstrução à justiça. Então, aí, eu creio que todos os elementos para este crime estão caracterizados. Agora, senador, o próprio bolsonarismo sabe que esse movimento não vai modificar as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Mas parece haver um outro objetivo subalterno que foi admitido até numa carta que foi assinada ontem pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Ele elogia a decisão do Trump e apela para que autoridades brasileiras evitem agravar o conflito, que adotem uma solução, uma saída institucional, e anota na carta dele lá, que ele assinou, cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma legislação para garantir a liberdade de expressão. Parece claro que o objetivo aqui é obter do Congresso essa anistia, né, que inclua o pai dele, né? O senhor encontra ambiente para isso? Outro dia voltou ao noticiário a informação de que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, poderia colocar isto em votação. Acha que há espaço ou isso está sepultado? Acredito que o Congresso Nacional vá agora se submeter à chantagem de um eventual, de um membro seu, que na verdade já deveria estar afastado de suas funções, que conspira contra a sua nação. Seria a sessão, seria o Congresso Nacional. Em última análise, se um projeto de anistia a essa altura viesse a ser aprovado pelo Congresso, ainda teria que se submeter à sanção do presidente da República. Se isso viesse a ocorrer, que isso não ocorrerá, em hipótese alguma, seria o Brasil se curvar a uma chantagem. Seria um crime de morte à nossa soberania. Isso é inegociável. Assim, tudo é negociável, Josias. As tarifas, a diplomacia entrar no jogo, tentar dialogar sobre a postura do Brasil, tentar encontrar uma mediação. Agora, tem uma coisa que não é negociável: a soberania brasileira. Nós nos tornamos independentes há 203 anos. E quem fez a independência desse país foi o seu povo. Não foi só o grito do Ipiranga, lá do 7 de setembro. Foi a batalha do 2 de julho na Bahia, foi a batalha do Genipapo. Foram personagens históricos como Maria Quitéria, Maria Filipa. O próprio Estados Unidos foi um dos primeiros a nos reconhecer como nação independente. Nós nos forjamos durante o século XIX uma quinta geografia do planeta. Essa geografia foi forjada pelo seu povo. O Brasil chegou até aqui, que é a conquista da mistura que forma o povo brasileiro. Por dizer Darcy Ribeiro, o maior patrimônio que nós temos. Essa mistura que só se processou aqui, neste canto. A soberania é o próprio povo do Brasil. Nós não podemos aceitar a chantagem sobre a soberania. Então, a chantagem, se o objetivo disso era chantagear o Brasil, isso não é negociável. Todo o restante é negociável. Senador, até para a gente concluir, não querer ocupar mais o seu tempo, nessa questão da defesa da soberania. Eu sei que o senhor tem um contato aí direto com o presidente Lula, tudo o que está acontecendo. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ligou para o presidente Lula. Como é que está essa conversa do Supremo Tribunal Federal com o governo brasileiro em relação a esse ataque de Donald Trump? Fabiola, na nossa ordem jurídica e na nossa partição de poderes, a soberania é detida pelo Poder Executivo. Então, quem se manifestará sempre será o Poder Executivo.
o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Ao Supremo Tribunal Federal tem que ser dada a ele a tranquilidade de conduzir qualquer processo judicial sem qualquer tipo de interferência externa, seja interferência externa nacional, seja interferência externa internacional. Ao Legislativo, cabe a ele cumprir as suas funções e as suas atribuições de natureza política, também sem aceitar qualquer tipo de interferência externa. Quem é detentor da soberania e fala em nome do Brasil é o Ministério das Relações Exteriores, vinculado ao presidente da República. Quem é chefe de Estado e que afirma a nação soberanamente no mundo é o presidente da República. Então, a condução será essa. É o governo brasileiro que irá conduzir tanto as negociações, é o presidente da República que dará as respostas de defesa da soberania nacional.